Nós vamos começar uma série de mensagens baseada no livro do nosso bispo Marcelo Toschi, que lançou agora esse final de semana, O Pai Ainda Fala. Como ouvir a voz de Deus em um mundo turbulento? E o pastor Renato fez uma colocação muito importante hoje de manhã. Quando a gente fala assim, vamos começar uma série de mensagens baseada no livro, aí ó, aquela igreja só faz mensagem baseada em livro. Mas não, esse livro ele foi escrito baseado na Bíblia. Todo livro que a gente compartilha, uma série de mensagens, é baseado na Bíblia, a palavra de Deus. E você vai ver durante a mensagem aqui, o que norteia nós, através desse livro, é a palavra de Deus. Nós trouxemos algumas unidades, se eu não me engano tem mais 4 só, hoje de manhã vendeu tudo. É um livro que numa sentada você lê, é fininho. Eu já comecei a ler ele, eu vou falar para você, é incrível. Como conheço o nosso paizão na particularidade, sei que é um homem de Deus e que ouve a voz de Deus. Então, quer acompanhar a série de mensagens com a gente e também agregar na tua vida espiritual? Passa ali na loja, garanta o seu. Pastor, fui lá e acabou. Deixa seu nome, a gente pede, domingo que vem chega mais. Mas não deixe de colocar na sua biblioteca. Conhecimento nunca é demais, sim ou não? A Bíblia já fala, o povo perece por falta de conhecimento. Se a falta de conhecimento te faz perecer, quando você tem conhecimento te faz crescer, prosperar e avançar. Diga amém. Então vamos lá. Filhão, leva lá para mim, por favor. Aplauda Jesus para esse lindão aqui, ó. Uou. Vocês estão com calor aí? Eu vejo algumas pessoas abanando, me dá um... Tá calor? Seja sincero, tá, né? Para quem ainda não sabe, nosso padrão de energia já vai ser instalado. Já vieram, fizeram a vistoria. Nós temos aqui 8 máquinas, 4 de 75, 78 mil BTUs, mais umas 3 de 60 BTUs. Então quando nós ligar tudo, vai congelar todo mundo. Eu quero ver vocês batendo os dentes. Mas por enquanto nós estamos com 3. Porque infelizmente não deu tempo de mudar o padrão de energia. Mas esteja em oração por isso. As crianças também estão sem energia, a torre está sem energia, a recepção está sem energia. Não, ter energia tem, gente. A gente só não pode ligar, se ligar cai tudo. Mas eu creio em nome de Jesus que no tempo mais próximo aí a gente vai estar com toda a energia ligada. Amém? Como ouvir a voz de Deus em um mundo turbulento? Eu quero dizer para você que o Pai ainda fala. Se fosse na minha versão, Pastor Vitor, linguagem de hoje, eu usaria: o Pai está on. O Pai está falando o tempo todo. Talvez essa seja a pergunta mais procurada ou falada na boca do ser humano. Será que ainda Deus fala? Será que ainda Deus ele se comunica conosco? Quando olhamos para a palavra de Deus, lá no início de tudo, no jardim do Éden, quando Deus forma o homem, Ele forma o homem para uma comunhão, para um relacionamento. Mas aí o pecado vem para o mundo, e esse relacionamento ele é interrompido. Aí Deus ele começa a selecionar com quem Ele vai falar. No caso eram os profetas, reis, os sacerdotes, eram alguns homens específicos. Aí o nosso Deus é tão bom, tão amoroso, que Ele entregou o seu único filho para morrer nessa cruz que você está vendo vazia. Talvez você esteja se perguntando: ô pastor, por que a cruz na igreja evangélica é vazia? Porque nós celebramos um Jesus que ressuscitou. Ele não está mais pregado lá naquela cruz. Ele está vivo. E por conta desse sacrifício, hoje eu e você temos acesso a Deus, acesso a Ele, a conversar com Ele, e não só falar. Muitas vezes a gente acha que só fala com Deus, mas Deus Ele responde aquilo que nós dialogamos com Ele. Pastor, eu confesso para você que eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu estou aqui para te dizer, você já ouviu, mas você ainda não discerniu a voz dEle. Existe uma grande diferença em ouvir a voz de Deus e discernir a voz de Deus.
Diga amém. Salmos 25, 14 diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. A palavra está dizendo: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem. O Senhor não revela o segredo dele para qualquer um. O Senhor revela o segredo dele para aqueles que buscam o Senhor, que temem ao Senhor, que chama esse relacionamento tete a tete. A minha oração é sempre: Senhor, revele os teus segredos ao meu coração. Esse espaço que nós estamos hoje foi uma revelação de Deus ao meu coração. Aí eu chamo a minha equipe. Testifica no coração de vocês. Testifica, pastor. Então vamos para cima. Eu estava numa caminhada e Deus fala comigo numa caminhada pela manhã. Ele deu até o nome, Campus IAC Penápolis. Aí eu falei: meu Deus, será que veio de mim mesmo ou do Senhor? A primeira coisa que eu fiz foi mandar para o nosso bispo: esteja em oração, porque Deus falou comigo. Hoje nós estamos vivendo essa realidade. Eu poderia muito bem ouvir a voz de Deus e não discernir o que Ele estava falando. E o discernimento, ele é muito importante. Se eu não tivesse discernido a voz dele, hoje nós não estaríamos aqui. E nós não iríamos viver o que Deus tem preparado para nós. Eu tive um sonho, quarta-feira para quinta, agora. E nesse sonho eu via a igreja lotada. E dessa porta até naquele portão, fila de pessoas querendo entrar. Fila de pessoas querendo entrar. E quando eu chegava ali na porta, eu olhava para fora, eu via as pessoas chorando, recebendo, o Senhor tocando na fila. Isso não tem a ver com a igreja amor e cuidado, mas tem a ver com o reino de Deus estabelecendo na terra. E quando o reino de Deus se estabelece na terra, não tem como. A presença dele não tem como. É essa a realidade que eu estou trazendo para cá. A palavra profética da Cris sobre as crianças. Ei, o nosso papel como igreja, nós pastores, nós não estamos aqui fazendo uma igreja para nós, né, pastor Renato? Nós estamos preparando uma igreja para as próximas gerações. É para o seu filho, é para o seu filho, é para o seu filho. O projeto da igreja Amor e Cuidado, o Senhor falou comigo. Eu já tinha isso no coração, e eu falei: Senhor, se estiver no teu coração, testifica no meu e da igreja. E a primeira vez que eu liberei para a igreja, eu recebi umas 4 mensagens. Pastor, eu já orava por isso. Pastor, eu estava falando com a minha esposa, nós queríamos mexer com algo sobre escola. É o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. Eu já tenho uma equipe aqui para trabalhar. Eu tenho diretor, eu tenho coordenador, eu tenho pedagoga. Se a gente construir mês que vem a escola, nós já temos a equipe inteira, cristã, com princípios e valores do reino, para começar. Esteja em oração. Se preocupamos sim com a próxima geração. Esse é o nosso papel. Olha o mundo do jeito que está. Barulhento. Vivemos nesse mundo saturado, turbulento. O barulho das notificações, o peso das vozes humanas, o grito das nossas próprias emoções. A gente já acorda daquele jeito, as emoções gritando, o celular apitando, as notícias nos rádios e nas TVs daquele jeito. E como ouvir a voz de Deus no meio dessa turbulência? Será que Deus ainda fala? Será que eu consigo ouvir a voz do Senhor em meio a essa confusão toda que está acontecendo? O bispo deixa uma frase muito bacana, que diz assim: o problema não está no céu que se cala, está no coração que se fecha. Eu tenho essa frase comigo como prioridade. Deus não se calou, é o seu coração que fechou. Quando você prioriza, como a pastora Ingrid trouxe aqui, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeiro o reino é você buscar o Senhor todas as manhãs em primeiro lugar. Não, se você entra no trabalho às 7 horas da manhã, você acorda 10 para 7, pegando o dedinho, chutando no canto da cama, tropeçando, arrancando a cacota dos olhos. Meu Deus, eu estou atrasado.
E muitas vezes a gente não tem tempo para buscar o Senhor. Então sim, Deus ele fala, mas muitas vezes é o nosso coração que se fecha. E precisamos entender isso de uma forma muito clara. Para desfrutar da plenitude de uma vida com Deus, é fundamental não apenas você ouvir a voz, mas como eu disse, você discernir a voz. São muitas vozes. Será que é de Deus? Será que é minha? Em um cenário repleto de informações e preocupações, o desafio é sintonizar com a quietude necessária para captar a direção divina. Deixa eu te falar uma coisa, se você não tem direção de Deus para onde você vai, eu sinto te informar, você está perdido. Você está perdido. Se o teu trabalho não tem a direção de Deus, se a tua vida, se o teu casamento, se a educação dos teus filhos não tem a direção de Deus, você está perdido. Deus não te jogou nesse mundo e falou assim, vamos lá meu lindo, vive aí e vamos ver o que dá. Deus te formou com um propósito, cada um de nós. E muitas vezes você vai olhar para mim e falar assim, mas pastor, eu tenho um passado tão ruim. Bem-vindo ao time, eu também tenho, e hoje eu estou aqui pregando a palavra para você. Porque quando a presença de Deus nos toca, é impossível você ficar da mesma forma. Eu sou uma pessoa que eu busco muito ouvir e discernir a voz de Deus. Num culto como esse, eu ali atrás e falei, Senhor, olha eu de novo. Eu sou bem assim, o meu diálogo com Deus é assim, é como você conversar com um amigo. Pai, estou aqui de novo. Hoje eu já falei para ele. Hoje eu vi a área da minha casa suja, eu murmurei. O Senhor me perdoa? Eu lavei a área. Agora, depois do almoço, eu lavei a área de casa, mas eu murmurei. Mas por favor, usa minha vida hoje. Eu estou diante do teu povo. Venha com cura, sinais e maravilhas. Aí daqui a pouco entra o líder da intercessão. Nós estávamos orando e veio ao nosso coração orar sobre cura física. Eita, Deus bonito. Ele fala. Ele fala. Isso é muito bom. Vocês jovens, Deus fala. E quando vocês começarem a ter experiência com Ele, papai e mamãe vai bater no quarto assim, filha, sai desse quarto. E você vai estar lá assim, dançando na presença de Jesus. Vocês já dançaram na presença de Jesus? É uma delícia, não é? E não é vergonhoso para homem não, porque eu também já dancei na presença dele. Sozinho. Uma vez eu vi a pastora fazendo comida. Nós morávamos num apartamento, pastor Renato. E ela lá, e ela cozinhando. E de repente ela começou a orar em línguas. E aí ela levantou a mão e eu fiquei na sala só olhando. Aí eu falei assim, rapaz. E aquelas colheres emborrachadas, ela ficou mais de 40 minutos orando na presença de Deus, orando em línguas, a panela lá, e eu não me atrevi a entrar na cozinha. Não queimou, não fez nada. O Senhor segurou até, você lembra disso? Aí eu falei, rapaz, quando Deus vem é assim. Aí Deus fala com ela, aí vira aquele pampeiro santo dentro de casa. Eu adoro o pampeiro santo. Eu adoro isso. Hoje nós vamos falar sobre eliminar os ruídos. Repete comigo, eliminando os ruídos. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Vocês já viram um vídeo no Instagram, no TikTok? Eu acho que esse vídeo é nos Estados Unidos. O pessoal está num campo cheio de ovelha. Aí eles fazem essa brincadeira. Todo mundo vai lá na beira da cerca e fica chamando as ovelhas. As ovelhas nem tchum. Tem umas 4 pessoas. Coloca no TikTok lá. Ovelhas ouvindo o seu pastor. Aí chega o pastor das ovelhas. Ele chega na beira da cerca, pastor. Ele faz assim. Eu não vou fazer o barulho que eu vou passar vergonha. Mas ele faz um barulho lá. De repente as ovelhas vêm. Tudo nos pés dele. Ei, nós somos as ovelhas do Senhor. E quando o Senhor fala, a gente obedece, a gente segue. E quando a gente segue o nosso pastor,
Deixa eu te falar uma coisa, não estou falando que não vai ter problemas. Vai ter dificuldades, vai ter tempestade, mas ele vai dizer assim: ei, aquieta a tempestade. Ei, os ventos, para agora. Ele vai gerar fé no teu coração, para que você dê um passo e ele coloque o chão. Deus, ele é maravilhoso. Precisamos ouvir a voz do nosso pastor. 1 João 4,1 diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O que você está ouvindo, por isso que eu sempre falo, você precisa conhecer o teu pastor, você precisa conhecer quem está pastoreando a tua família. Hoje, com a internet, tudo que uma pessoa precisa é de uma câmera, de uma mesa e uma cadeira. Eu já falei isso aqui no culto. Cuidado com quem vocês ouvem na internet. Tem muita gente pegando palavras bíblicas e distorcendo, e um texto fora de contexto é pretexto. Temos que discernir se é de Deus ou não. Então não ouçam qualquer pessoa. Não vai lá na internet e segue aquele cara só porque ele fala bem. A palavra está dizendo: cuidado, que se levantarão falsos profetas pelo mundo. Aí fica com umas profecias muito doidas e uns negócios que não tem cabimento, não está na palavra de Deus. Você precisa conhecer quem você está ouvindo. Para quem já me conhece sabe, eu sou sincero demais. E muitas vezes eu acabo a ministração, entro no carro, a pastora já pega e puxa minha orelha. Não era para você ter falado isso. Para de ficar abrindo muitas coisas. Eu falei: mas eu sou assim. Eu sou esse pastor que as pessoas precisam me conhecer. Toma cuidado com quem você ouve. 1 Coríntios 14, 33 diz assim: porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz. Aquilo que você ouve, você tem que sentir paz em seu coração. Se não tem paz, não vem de Deus. Para você tomar uma decisão, para você fazer uma escolha, você precisa escutar a voz de Deus com cuidado e discernir a vontade dEle para a sua vida. Ouvir ou não a voz de Deus e discernir sua vontade é simplesmente uma questão de bênção ou maldição. Eu vou te provar isso na palavra. Deuteronômio 28, 2 diz assim: se ouvirem a voz do Senhor, o seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas, repete comigo, todas estas bênçãos. Ou seja, se vocês ouvirem a voz do Senhor. Por que tem muita gente patinando, dando murro em ponta de faca? Porque não ouve a voz do Senhor e acha que você é excluído, que Deus não te ama. As coisas só acontecem no jardim do teu vizinho, mas não é cabeçudo, é que você não ouve a voz do Senhor. Se você ouvir, não sou eu que está dizendo, é a palavra, já está liberada as bênçãos sobre você. Todavia, todas essas, olha só, 28:45, Deuteronômio 28:45, todas essas maldições virão sobre vocês, os perseguirão e os alcançarão até que vocês sejam destruídos, porque não ouviram a voz do Senhor, o seu Deus, para guardarem os mandamentos e os estatutos que Ele lhes ordenou. Se você ouve a voz do seu Senhor, você é abençoado. Se você falar assim: depois eu te ouço, você atrai maldição para a sua casa, para a sua família e para a sua descendência. Misericórdia. Vocês conseguem entender que se você ouve a voz do Senhor, você avança. Se você decide não ouvir a voz do Senhor, decidir fazer com a força do teu braço, decidir não estar debaixo de um pastoreio, de uma cobertura, deixa que eu vou fazer do meu jeito, eu não preciso de pastor, eu não preciso de líder. Parabéns, meu lindo, voa. Eu não sei para onde, mas voa. Você precisa entender que você precisa de uma cobertura espiritual. Primeiramente, buscar o Senhor, o seu Deus, estar debaixo de uma cobertura. Todavia, pastor, como ouvir com clareza? Nesse momento, cuidado com as distrações. Você quer uma coisa que o inimigo faz? É num culto como esse, o seu celular vibrar e você catar o celular e ficar olhando as suas notificações.
Quer uma distração para você não receber a palavra de Deus? É você estar aqui pensando no hot dog que você vai comer depois do culto. A barriga fala mais alto. Estava conversando com um filhão aqui ontem. Não vou falar o nome dele para não expor ele. Mas eu venho falando desde que eu cheguei aqui, o que Deus tinha para a vida dele. E pá. E ele foi na conferência em Araçatuba. Aí vem a gringa lá dos Estados Unidos e fala a mesma coisa praticamente. E fala, depois que eu vi que ela falou, virou uma chave. Aí ele tomou a decisão. Eu falei, mas isso é absurdo, né? O teu pastor está falando domingo após, está rindo, né? Domingo após domingo. Toma essa decisão, toma esse passo. O Senhor é contigo. Você tem um chamado, você tem um propósito. Precisou da mulher vir lá dos Estados Unidos, falar inglês para ele, com uma tradutora para ele entender e virar uma chave. Muitas vezes as distrações durante o culto faz você perder uma chave poderosa. Cadê o Paulinho? Esse eu vou expor, mas é bênção. O bispo veio aqui, trouxe uma palavra, foi na inauguração, né? Uma palavra que o bispo liberou num trecho da mensagem. Veio no coração dele, destravou. Ele abriu o próprio negócio, está prosperando, está voando, e Deus vai aumentar as tendas. Eu declaro isso sobre a tua vida. Então, aplauda Jesus. Ei, tem que pegar. Nós somos uma igreja profética, a declaração profética não é à toa. Quando você recebe uma palavra desse altar, por isso que eu falo, não olhe para mim, olhe para o Senhor. Recebe, é para mim, essa palavra é para mim. E às vezes na distração, Paulinho, se você pega o seu celular, não sei nem porque eu estou com o meu celular aqui, pega aí por favor, filho. É que eu estava falando com as mulheres lá em Araçatuba. Estão vindo? Estão vindo? Então vou acelerar. Aí, tá vendo? As mulheres já saíram de Araçatuba. Eita glória. Vocês entendem isso? Às vezes você perde o feeling. Às vezes você vai, eu vou, sei lá, deixa eu mandar uma mensagem aqui para alguém. Ei, num culto como esse, não perde nada. Recebe. Às vezes libera uma palavra profética aqui, vamos supor, eu sinto no meu coração Deus startando viagem em família. Às vezes tem gente aqui orando para viajar com a família, e às vezes você não está orando, mas levanta a mão, fala amém, eu recebo, é para mim também. Aí cutuca mesmo a irmã do lado, fala, é para mim. É isso. Aqui de cima eu vejo tudo, é mó barato. A grande batalha é quem controlar a frequência. Quem controla a sua frequência? É a sua carne? É Satanás? Ou é o Espírito Santo? Verifique se o que você está ouvindo vem de você mesmo. E se vem de você mesmo, isso pode te confundir. Olha só o que diz a palavra de Deus, Provérbios 14, 12. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. O riso pode esconder o coração aflito, mas quando a alegria se extingue, a dor permanece. Cuidado, a Bíblia fala que o nosso coração, esse que fica aqui, ó, ele é enganoso. O nosso coração, doutor, é enganoso. E muitas vezes a gente acha que está ouvindo a voz do nosso coração. Eu vou para os jovens de novo. Pastor, estou apaixonada. Ai, meu coração. Aí eu falo assim, você orou? Deus está falando com você? Eu costumo dar uma dica para a igreja, coloca Deus à prova. Deus, se essa pessoa é a pessoa para eu casar, que eu encontre um carro laranjado na rua, um Ford Ka 2001, pede algo impossível, um Ford Ka 2001 laranja. Quando você não consegue discernir, ou ouvir a voz, Senhor, me fala, eu não quero tomar a decisão errada, ou usa a vida de alguém que eu não conheço na igreja, para vir falar comigo, e Deus usa. Aí o jovem fica assim, eu estou apaixonado. Cuidado, o teu coração é enganoso. Pastor, tive uma proposta para ir para o Japão. Sério, querido, e aí? Pastor, vou ganhar bem. Ó, que bacana, glória a Deus. Vamos lá, vamos orar pela tua família. Não, pastor, a minha família vai ficar, eu vou primeiro. Aí eu já dou um passo para trás e falo, se tem uma coisa que Deus não faz é dividir a família. Eu vejo muitos casamentos, muitas famílias sendo destruídas, porque vai fazer essas loucuras. Eu vou para fora do país, eu vou deixar minha mulher, minha esposa, meus filhos e vou para fora. Desculpa te falar, mas isso não vem do Senhor.
Se Deus vai enviar, Ele envia a família inteira. É para você estar junto. Ninguém vai sozinho. Não dá vazão para o teu coração, não. Jeremias 17, 9, parte A, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Mas, Senhor, por que você nos dá um coração assim? Você já fez essa pergunta? A palavra está falando que o nosso coração é enganoso. Mas sabe por quê que o nosso coração é enganoso? Por que Ele dá um coração enganoso para nós? Para que eu e você dependa dEle 100%. E quando você depende dEle, meu amigo, acabou. Verifique se o que você está ouvindo hoje é de Satanás. Isso pode trazer danos e perdas e prejuízos. A Bíblia fala que Satanás se disfarça de anjo de luz. Satanás, ele era guardião da sala do trono, ele estava com Deus. Mas assim como Judas estava com Jesus e traiu, Satanás é da mesma forma. E muitas vezes ele te dá, mas depois ele puxa seu tapete. Cuidado com o que você está ouvindo. A primeira vez que eu ouvi uma voz que não seja de ser humano, foi a voz de Satanás no meu ouvido. Foi quando eu fui entregar a vida para Jesus. Que eu vi o pessoal vindo para o altar e eu falava assim, tem alguma coisa no altar, o pessoal vai para lá e chora e... Um dia eu vou lá. Sabe o que Satanás falou para mim? Não vai não, que você vai passar vergonha. Eu escutei essa voz. Não vai não, que você vai passar vergonha. E muitas vezes eu faço o apelo, me vem ao coração, que tem pessoas ouvindo voz, não vai lá não, o que vão pensar de você? Vão achar que você está no pecado. Não. Aí eu falo, a pessoa levanta e sai, vem aqui. Foi a primeira vez que eu ouvi. Então cuidado, se você ouvir Satanás, vai dar ruim. Vai dar ruim. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Coríntios 11:14, 2 Coríntios 11:14. Verifique se o que você está ouvindo é de Deus. Se for de Deus, vai te abençoar e te trazer paz. Jó 33:14, pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestam atenção. Deus está falando. Deus está falando. Mas a gente não presta atenção. Ouça com atenção o que Deus, o Senhor diz, pois Ele fala de paz ao seu povo fiel. Tem gente que fala assim, pastor, como que eu sei se é de Deus? Querido, se você sente paz no teu coração, é do Senhor. O pastor Renato trouxe outra questão hoje, muito importante. Às vezes as pessoas chegam no pastor para um atendimento, para um aconselhamento, e a gente passa por umas barras nos atendimentos que eu vou te falar. Vem gente de tudo quanto é jeito. Pastor, eu recebi uma herança e eu preciso aplicar. Onde? O que o senhor acha? Pastor, eu vou jogar a minha esposa do 5º andar. O que eu faço? Pastor, o meu filho... Às vezes a pessoa está no atendimento comigo e muitas vezes quando vai marcar atendimento eu já peço para falar o assunto, para que eu já esteja orando. Porque muitas vezes se eu te der uma direção minha, da minha carne, eu vou falar assim, vai, joga logo do 5º andar. Está dando trabalho demais. E às vezes é umas perguntas que nos tiram do natural e tem que ser o próprio Senhor. Nós temos que discernir as coisas do Espírito. A Bíblia fala que homens espirituais discernem coisas espirituais. Aí quando alguém vem, aonde eu invisto? Vamos orar para que Deus revele. Que vai que eu falo para o cara, investe ali, o cara perde tudo. É culpa do pastor. É culpa do pastor. Muitas vezes a gente está nessa linha e a gente tem que ter um discernimento em Deus para dar a orientação certa. Me dói o coração quando um casal chega e fala, pastor, eu quero me divorciar. Pastor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E eu já dentro de mim estou falando, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. Que é uns casos que às vezes, rapaz, por que está acontecendo isso? Mas tudo que vem de Deus traz paz. É possível ouvir a voz de Deus, fazer as escolhas e tomar as decisões certas. Samuel, o profeta, Deus chama ele, Samuel. Ele está achando que é Eli, o profeta chamando ele. Aí ele vai lá no Eli, o senhor me chamou? Ele falou, não filho, não te chamei não. Aí pela terceira vez ele vai lá, Deus chamando ele.
Aí ele ouve, Samuel, ele ouviu a voz de Deus, mas ele não discerniu que era Deus. Vocês entendem? Quem que discerniu? Eli. Ele discerniu, quem está chamando ele é o Senhor. Aí ele dá uma orientação para ele. Se você ouvir essa voz de novo, quando te chamar, você vai responder assim: fala, Senhor, pois o teu servo te ouve. Deus está falando o tempo todo. Deus está falando, Laura, risque, Deus está falando o tempo todo. Isabela, Ele está falando com você o tempo todo. Aí muitas vezes alguém tem que chegar e falar assim: Deus está falando com você, Deus está falando com você, Deus está falando com você. Você vai ter seu próprio negócio. Estava todo feliz lá ontem, não estava? O que eu falei para você? Se alegra, porque você não vai ficar aqui não. Deus tem negócio para você. É desse jeito. Precisamos ouvir e discernir essa voz, e tudo vai caminhar como Deus quer. Agora eu vou ser rápido. E aí, alguma coisa das mulheres? Não? Pode? Então tá bom. Aplauda Jesus para eu tomar uma água. Ô filho, traz água para mim, por favor. Vocês segura aí, ninguém vai embora, hein? Lembra que Judas saiu primeiro. Obrigado, filhão, você é demais. Lindo. Vou orar para você casar também, viu? Vamos começar um jejum para alguns varão aqui da igreja. Está com quase 40 anos e não casou ainda. Eu tenho 6 chaves para compartilhar com você, para que você elimine os ruídos e possa saber realmente se você está ouvindo a voz de Deus para a sua vida. E a primeira dica que eu te dou: esse pensamento é compatível à palavra de Deus? O que você ouve é compatível à palavra de Deus? Gálatas 1:8 diz assim: mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. O que você ouve é compatível à palavra de Deus? Que a Bíblia também diz em Lucas 21:33: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Em outra versão: céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O que você ouve é compatível a isso aqui, ó. Aqui é o nosso manual. Se o que você ouve diariamente está ligado à palavra de Deus, aí, meu amigo, eu vou te dizer, caminha segundo o livro mais perseguido na história. Caminha segundo o que está escrito aqui. Ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é o próprio Deus se descortinando diante de nós. É Ele dizendo assim: ei, vai para cá. Ei, vira para cá. Ei, segue essa direção. Ei, marido, honre a tua esposa. Ei, esposa, seja submissa ao teu marido. Isso aqui direciona todo mundo. Posso te falar? Você não precisa nem de aconselhamento do teu pastor. Se você seguir o livro da vida, você vai terminar aprovado. A sua casa vai ser abençoada. A sua descendência vai ser abençoada. A Bíblia diz: ensine os seus filhos no caminho que ele deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. É o que a palavra diz. Está aqui os ensinamentos. E muitas vezes a gente: vou na igreja nada, meu filho nem gosta da igreja. Agora ele vai gostar, porque olha o tamanho desse campo aqui. Já tem a quadra de basquete, que os filhos do Paulinho já me cobraram. Inclusive, Nazir, preciso te passar as medidas que você ainda não me cobrou. Tem jovens vindo aqui estudar durante a semana. Uns vieram estudar, deram uns trabalhos para o Tião, vou puxar a orelha depois. Mas está aqui, está aberto. Seu filho vai ter prazer em vir aqui. Diga amém. A Bíblia, além de ser um manual prático para a vida do cristão, a Bíblia é o filtro final que valida toda a voz espiritual. É Ele quem vai validar. Então, se o pensamento que você tem é compatível à palavra de Deus, o conselho que eu te dou é: só vai.
não tem erro. Não estou dizendo que não vai ter problemas, porque o próprio Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E eu e você em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Aleluia. Meu Deus. Aplauda Ele mesmo. Em segundo lugar, esse pensamento me faz mais parecido com Cristo. O que está te guiando te torna mais parecido com Cristo. Olha o que Paulo diz em Filipenses 2,5: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. O caminho que você está seguindo, levando a tua casa, os teus filhos, torna você mais parecido com Cristo. Se não torna, você está no caminho errado. Olha o que diz Tiago 3, a partir do verso 14. Preste bem atenção no que eu vou ler aqui. Acompanhe comigo a leitura. Mas, se em seu coração a inveja, se há no teu coração inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja, ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder aos outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Onde há inveja, onde há facção, isso não vem de Deus. Você não se torna parecido com Cristo. E quantas vezes nós, numa mesa, pecamos com a nossa boca? Muitas vezes numa reunião de família, nós pecamos com a nossa boca. Muitas vezes quando nós estamos a gente peca. Por quê? Um sentimento egoísta. A gente pensa só em nós. A Bíblia está falando, o que vem do Senhor traz paz. Você começa a pensar no teu próximo, você começa a ter empatia. Porque não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, diz Paulo. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que faço coisas novas, diz o Senhor. Não adianta você querer viver o novo de Deus carregando o velho nas costas. Não adianta nada você estar no banco de uma igreja sem se quebrantar, abrir teu coração, permitir ser curado, Deus curar teu casamento, a tua família, os teus filhos, as tuas feridas. Deixa eu te falar, você vai ficar no banco da cadeira da igreja para o resto da tua vida e não vai viver o que Deus tem para você. E o que Deus está falando? Abre o teu coração. A Bíblia fala que Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Quando você rasga o coração na presença dEle, meu Deus, Ele faz coisas extraordinárias, mas basta o teu posicionamento. A voz de Deus sempre molda eu e você à imagem de Cristo. Deus não massageia o teu ego, Ele forja o teu caráter. Anota isso, Deus não massageia o teu ego, Ele forja o teu caráter. Se você vier para essa igreja esperando receber só uma palavra para confortar o teu coração, para acalentar a tua alma, você me perdoa, porque desse púlpito nós falamos a verdade. A verdade, porque a verdade te torna melhor. Quem te confronta, eu aprendi isso com o pastor Fausto. Tudo que você fala em amor, quer dizer, tudo que você for falar em amor, fale tudo. Muitas vezes você vai confrontar alguém em amor. Essa pessoa no primeiro momento não vai receber legal. Ela pode até ficar bicuda com você e virar a cara para você. Mas vai passar um tempo, quando a gente se depara com essa pessoa, ela olha para você e diz assim: você me perdoa? Porque aquele dia você falou umas coisas para mim, eu fiquei emburrado, fiquei bravo, tal. Porque Deus vai revelar para ela. Então não deixe de confrontar em amor quando precisar. Fale sempre a verdade. Seja o seu sim, sim ou o seu não, não. Sempre fale a verdade. Sempre confronte em amor. Grava isso. Deus não massageia o seu ego, Ele forja o teu caráter. O que Deus tem para nós é algo tão especial, é tão forte, que você precisa ter um caráter formado, segundo a imagem e semelhança dEle. Vamos ser perfeitos? Não, estamos longe disso. Acabei de confessar para vocês
que eu vi a área suja e murmurei. Lavei bravo. Eu não posso subir nesse altar sem pedir perdão para o Senhor. Nós não somos perfeitos. Mas entenda, esse pensamento me traz paz ao coração. Colossenses 3,15 diz assim: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Seja sempre agradecido. Sabe por que você ainda não ouviu a voz de Deus? Porque você vive murmurando e reclamando. Você já acorda reclamando, você já acorda murmurando. E deixa eu te falar, quanto mais você envelhece, pior você fica. Eu escutei isso da minha esposa um dia. Ela falou assim para mim: mas você reclama demais, eu não vou te aguentar quando você ficar velho. Aí eu comecei a me policiar. E é batata. Comece a parar de reclamar, que você vai ficar mais sensível à voz de Deus. Porque se Deus falar, você não vai ouvir, você só está reclamando. Não adianta. Tem que trazer paz no teu coração. E que a paz de Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Isso aqui é outra versão. A paz que Cristo dá precisa ser o juiz das nossas orações. Nenhum crente deve fazer nada sem paz espiritual em seu coração. Aí você faz uma sociedade sem consultar ao Senhor, porque houve uma proposta muito boa. Aí passado alguns anos, esse sócio vai, passa a mão em você, te rouba e vai embora. Aí você culpa Deus. Ei, você tem que sentir paz no teu coração. Olha o testemunho nosso desse lugar. Comentei com um rapaz ontem lá da barbearia. Mas pastor, como foi? Falei, simplesmente já uns 3 lugares tentou alugar lá por um valor muito mais alto. São 58 sócios, tudo acima de 70 anos. Não queriam alugar, só queria vender. Aí eu chego, faço uma proposta, metade do valor que já ofereceram para eles, quase a metade do valor. Ainda peço uns meses de carência. Sou cara de pau mesmo. Eu peço, não, eu já tenho. Qual que era a probabilidade de dar certo? Nenhuma. Fui embora na segunda, na quarta-feira eu recebo a ligação: esse lugar é de vocês. E já declaramos, põe no contrato, com proposta de compra, nós vamos comprar esse lugar. Esse lugar será nosso. Quando eu falo nosso, é do Senhor, mas para desfrute seu e da sua família. Eu senti paz no meu coração. Olha a reforma, olha tudo que aconteceu. 26 dias de muito trabalho, muita coisa acontecendo, não tiramos R$1 do caixa da igreja. Estou recompartilhando isso de novo para vocês entenderem. Quando a gente sente paz no coração, fizemos uma reunião, né, pastor Renato? Nazi, quando eu trouxe esse lugar, depois trouxe o pastor Renato, o Nazi aqui comigo, nós andamos aqui dentro, oramos, e a nossa oração foi: Senhor, se for da tua vontade, que aconteça. Oh glória, estamos aqui, era a vontade do Senhor. A paz sempre vence a dúvida, grava isso. Está com dúvida? A paz sempre vence a dúvida, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso, também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. O sim de Deus você já tem. As promessas de Deus para você, você já tem o sim. Quando eu chamo a existência algo que não é para que seja, é literalmente essa passagem bíblica. Porque o sim do Senhor já tem. Então eu chamo a existência o que não é para que seja. Qual é o teu sonho? O que você almeja para a tua família, para a sua descendência? Traz a existência. O sim do Senhor você já tem. Traz a existência. As verdades do céu para a tua casa. O que você planeja para os teus filhos? O que você planeja para o teu filho? Muitas vezes a gente quer que o nosso filho, muitas vezes,
se torna um médico, um advogado, um juiz. Mas a pergunta é, qual é a vontade do Senhor para ele? Teve uma época que virou febre. A criança não tinha nem nascido, vai ser médico. Vai ser médico. Por conta do quê? Do dinheiro, porque talvez ganhe um pouco a mais. Vai ser... Ei, Senhor, que ele viva os propósitos do Senhor para a vida dele. Talvez você almeja tanto um emprego para o teu filho que ele ganhe um bom dinheiro e o dinheiro vai corromper o coração dele. Ele vai deixar de amar a Deus em primeiro lugar e vai amar o dinheiro. Você está jogando o futuro do teu filho no lixo. E como discernir isso? Falando com Deus. Seja feita a sua vontade. Eu profetizo sobre a vida da Serena. Eu libero palavras sobre elas, para ela, mas sempre assim, que a minha filha seja uma mulher de Deus, cheia da presença. Quando falo em casamento, me até arrepia. Até arrepia. É a minha bebê, vai ser sempre minha bebê. Mas a minha oração e da pastora é que seja um homem só. E que ela case com esse homem. E que esse homem não precisa ser rico. Não precisa ter bens. Não precisa papapá. Não, tem que ser um homem cheio da presença. Porque um homem cheio da presença vai tratar a minha esposa como a Bíblia nos ensina. Amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Eu vou ensinar isso para ela. Não espere menos do que isso, filha. Não espere menos do que isso. Na verdade, eu vou mandar imprimir esse versículo e vou pôr no quarto dela, para que ela cresça vendo esse versículo. 2, mais um. Viu, filha? Presta atenção. Não aceite menos que isso. Vocês, mulheres, são realeza. Vocês são realeza. Eu não estou falando aqui como um marido perfeito, não. Quem me conhece sabe. Quem conhece a minha particularidade sabe, eu já abri para a igreja. Não sou perfeito. Mas mulher tem que ser tratada assim. Estou falando isso, não estava nem no esboço. É que Deus quer falar com alguns homens aqui, então receba. 4º lugar. Tem um vídeo antes da música. As mulheres chegaram já? Não? Bom, tem mais 2 pontos ainda. 4º lugar. E o louvor já pode subir, só para parecer que está acabando. Esse pensamento é coerente com o propósito, com o meu propósito. É o que eu acabei de falar. É o que eu acabei de falar. Será que é Deus que está falando? Depende. Está segundo o propósito na sua vida? Será que é isso que Deus quer? Eu estou lá em Araçatuba, vivendo o meu melhor. Uma igreja avivada, quase 15 mil pessoas. Eu não preciso carregar a capa do anjo da igreja, que é uma responsabilidade muito além do que vocês possam imaginar. Ei, rede de apoio para nossa bebê. Eu não tenho meus pais aqui mais, mas tem minha sogra e meu sogro. Eu estava no Jardim do Éden. Aí Deus me envia para cá. E quando o bispo me chama, ele fala assim: eu tenho um desafio para você. E como ele falou na inauguração, eu não mandei um líder que estava trabalhando, eu mandei um filho de dentro da minha casa, um filho que eu amo, e para ele foi difícil mandar um filho para cá. E quando ele falou, eu falei assim: paizão, o meu sim Jesus já teve quando eu entreguei a vida para ele. Se o senhor me mandar lá para o Acre, eu vou. Por quê? É o propósito de Deus para a minha vida. E tem gente achando que está voando, e Deus está falando assim: ei, não é para esse lado que eu quero que você vai. Volta. Eu tenho algo melhor. Melhor do que você está imaginando, que é esse salário alto. Ou que, ei, para com isso. Para com isso. Se a voz que você está ouvindo caminha segundo o teu propósito, então vai. E não foi à toa que Deus me enviou para cá. Quando alguém pergunta: e aí, o que você está achando? Eu falei: eu estou apaixonado por Penápolis. Porque Deus me enviou aqui para ganhar essa cidade para Jesus. E eu não consigo fazer isso sozinho. Eu dependo de você também. Você é a igreja. Você é a igreja. Quando você sai aqui, quando você estiver indo embora, dá uma paradinha ali e olha no frontline antes de você sair. Está escrito assim: você está entrando num campo missionário. Então recebe isso, fala: Senhor, amém. Eu venho aqui, eu bebo da fonte e saio e vou jorrar.
essa fonte na vida de muitas pessoas. E é dessa forma que nós vamos alcançar essa cidade para Jesus. Diga amém. Efésios 2:10 diz assim: foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. A Bíblia diz que mesmo antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia, sabia o seu nome. Vocês conseguem imaginar isso? Filho, antes de você pensar em nascer, antes do papai e da mamãe pensar, Deus já sabia o teu nome. Já sabia que você ia ser filho desse paizão e dessa mãezona. Sabia disso? Agora você sabe. Deus já sabia seu nome, antes do teu papai e da tua mãe saber. Ele já sabia que você ia ser um meninão lindão assim, Deus já sabia. Deus já conhecia. Rosemary, Deus já conhecia você. Deus sabia até o que você ia enfrentar, o que você enfrenta. Deixa eu olhar para você aqui. Ei, mas deixa eu te falar uma coisa. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor da tua casa, da sua família e da sua descendência. Deus está falando. Eu estou aqui pregando para vocês e dizendo assim dentro do meu espírito: fala comigo. Tem gente que precisa ouvir a tua voz aqui hoje. A voz de Deus confirma e potencializa o que Ele já semeou em você há muito tempo atrás. Uma palavra que me marcou muito, um versículo bíblico que me marcou muito, foi Jeremias 29:11, que diz assim: e eu vou liberar essa palavra para a tua vida. Pega o que eu vou liberar sobre você hoje. O Senhor diz assim: sou eu que conheço os planos que tem para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Planos de te dar um futuro e esperança. É esse os planos do Senhor para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, para a tua descendência. É esse os planos do Senhor para você. Ei, não espere menos disso. Você sabe por quê? Porque Deus é um Deus Pai. A Bíblia fala assim: se você pedir um pedaço de pão para o teu pai, ele vai te dar uma pedra? Não. O pai ama dar presente aos seus filhos, mas você precisa ouvir a voz dele. E me vem ao meu espírito agora que Deus está liberando presentes aqui. Algo que você tem orado e pedido ao Senhor. E o que eu vou falar não é brincadeira não. Talvez você está orando por um varão. O desejo do teu coração é casar, ter família. E deixa eu te falar, o teu varão está mais perto do que você imagina. E eu declaro os seus olhos abertos agora. Quando eu falei sobre viagem aqui, tem famílias aqui que nunca tirou um tempo de viagem em família, por condições financeiras. Eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida, as bênçãos chegando à tua casa, para que você tire um tempo com a sua família, nem que seja aqui do lado. Você não precisa ir para longe. Mas como nosso Deus é um Deus grande, eu libero viagens dos sonhos sobre a tua vida, aquilo que você mais sonhou, porque Deus quer presentear você. Eu libero isso sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Ore pedindo por discernimento, para não permitir que as vozes contrárias desviem o seu chamado. Deixa eu te falar uma coisa. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro. Eu poderia contar muitos aqui números
que Satanás disse assim para mim: quem é você para estar aí? Quem é você? Quem é você? Porque o papel de Satanás é acusar. O papel de Satanás é apontar o dedo. O papel de Satanás é lembrar do teu passado. Mas o papel do Senhor, Ele te conhece pelo teu pecado, mas te chama pelo nome. E por várias vezes Satanás tentou desviar o meu caminho, dizendo que eu não sou capaz. E eu posso te falar a última vez que ele fez isso? Há uns 4 dias atrás. Há uns 4 dias atrás, Satanás falou isso para mim. Porque ele sabe o que Deus quer fazer. Satanás, ele sabe o que Deus quer fazer na tua vida, na tua casa. Ele vai tentar de todas as formas fazer você desviar do caminho. Mas eu declaro sobre a tua mente agora uma blindagem do céu, um revestimento do alto, para que você não ouça a voz de Satanás. A primeira coisa que eu fiz foi repreender essa voz do inferno. Satanás está endemoniado com o que Deus está fazendo, e vai ficar mais ainda. E nós tivemos uma reunião até aqui na sexta-feira. Foi muito especial. E pode escrever. Virou uma chave. Nós vamos avançar. Pastor Renato, ele até tentou. Mas ele não conseguiu. Ele até tentou, mas ele não conseguiu. E ele vai tentar sobre a tua vida. Mas eu declaro que você não vai desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Que os seus olhos vão estar fixos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Tem pessoas aqui pensando em desistir. Tem pessoas aqui que eu estou falando e isso está ecoando dentro de você. Pastor, eu pensei até em desistir da minha vida. Eu repreendo todo espírito de morte sobre a tua vida. Ei, deixa eu te contar uma coisa que ninguém te contou. Você não tem direito de tirar a tua vida, porque quem deu a sua vida para você foi o Senhor. A pessoa que quer tirar a vida dela, doutor, ela não quer tirar a vida, ela não quer morrer, ela só quer parar de sentir a dor que ela sente. Mas quando você se prostra diante da cruz de Cristo, Ele vem na sua ferida, na sua dor, Ele limpa, Ele vai lá no fundo assim, ó, lá no profundo. Ele vai limpando, Ele vai limpando, Ele vai limpando. E toda ferida quando mexe dói. Toda ferida quando você toca nela dói. E muitas vezes a gente deixa de expor as nossas feridas para o Senhor, porque vai doer. Mas quando você abre e fala: Senhor, eu estou aqui, toca nas minhas feridas. É o que eu disse, Ele vai limpar, Ele vai suturar. Essa cicatriz, ela vai ficar. Para todas as vezes que você olhar para a cicatriz, você vai lembrar: Deus me curou e me restaurou. E quando você se deparar com outra pessoa da mesma forma, Deus vai te usar para curar, para libertar e para enviar. A melhor forma de você evangelizar alguém é com o seu testemunho, o que Deus fez na sua vida. Nós vamos ter esse tempo de oração. Eu tenho mais um ponto. Como está aí? Cadê as mulheres? Alguma resposta? Tá chegando? É igual aquelas crianças quando viajam com o pai. Pai, tá chegando? Tá, falta 200 quilômetros ainda. Pai, tá chegando? Se coloca em pé rapidinho, só para esticar o corpo. Hoje o culto se estendeu um pouquinho. É por conta das mulheres. Nós não vamos perder essa entrada e ver essas mulheres. Só dá uma esticada aí, ó. Não precisa apagar a luz não, nós vamos sentar de novo. É só para eles darem uma esticada, pode acender. Aí, agora pode sentar de novo. Glória a Deus. E aplauda Jesus para movimentar as mãos. Eu acho que se eu não fosse pastor, eu ia ser humorista, né? Porque às vezes eu prego para dar risada, né, Nazir? Em último lugar,
Essa ideia traz convicção ao invés de condenação. Filipenses 4,7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu gosto muito da frase do Bill Johnson, que ele diz assim: você quer experimentar a paz que excede todo entendimento? Quem não quer? Aí ele diz assim: você precisa perder o seu direito de entender. Pare de questionar o porquê, mas Deus, por que isso está acontecendo? Oh Deus, mas por quê? Ei, pare de entender. Tira o pé, deixa Deus fazer. A gente atrapalha demais, a gente impede demais o agir de Deus, porque a gente fica questionando, a gente questiona. Jó questionava. No final do livro de Jó, ele faz algumas perguntas para Deus, e Deus, ele é tão bom que ele deixa ele perguntar. Pergunta, meu lindo, fala, abre teu coração. E ele vai, ele pergunta. Aí Deus falou: você acabou? Agora eu vou te perguntar: aonde você estava quando eu lancei os firmamentos da terra? Aonde você estava onde eu criei todas as coisas? Onde você estava? Quem era você? Ei, Deus, ele continua no seu alto e sublime trono, e ali ele permanece, reinando para sempre. Podemos olhar para a realidade do nosso país hoje, essa perseguição que nós estamos vivendo, essa ideologia do inferno que estão impondo sobre a nossa nação, mas no meu coração arde essa palavra: e toda a terra está cheio da glória de Deus. Toda a terra está cheio da glória de Deus. Toda a terra, a tua casa está cheio da glória de Deus. O teu emprego está cheio da glória de Deus. A tua família está cheio da glória de Deus. Não tem como viver o sobrenatural, a manifestação de Deus sem o caos. Pode estudar sobre avivamento. Todo avivamento aconteceu em cima de um ambiente de caos. E a nação brasileira tem uma palavra, tem uma promessa, que o último avivamento seria aqui. Eu tomo posse. Você não acredita? Tudo bem, eu tomo posse. Eu já vi lá as mulheres chegar, né? Oh, glória. Eu não gosto de falar, vocês me perdoam. Apocalipse 12:10 diz assim: pois o acusador, Satanás, dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-lo dia e noite, foi jogado fora do céu. Estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, e foi jogado fora do céu. Pare de ouvir Satanás. Ele é o acusador. O Senhor nunca vai olhar para você e chamar você pelo teu pecado, nunca. O confronto dele é em amor. Arrependa-se dos seus pecados, mas ele nunca vai te chamar pelo seu pecado. Quem te chama é o acusador. E quando ele falar, você manda ele calar a boca. Fala: cala a boca, não fala comigo. Não dá vazão a Satanás. Não dê essa vazão para ele. Agora eu vou te convidar para ficar em pé para nós orarmos. O Espírito Santo mostra o erro e aponta para a cruz. A voz do inimigo aprisiona enquanto há espírito de liberdade. A voz do Espírito, ela te convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas a voz de Satanás te aprisiona. Eu quero orar por você, eu quero convidar você rapidamente, nós não temos mais tempo, vem aqui no altar. Nossa equipe vai orar por você. Você que precisa receber uma oração, você que precisa ouvir a voz de Deus com mais clareza. Talvez você esteja tomando decisões erradas. Talvez até aqui você só caminhou segundo o seu coração, que é enganoso. Mas eu quero orar por você. Vamos lá, não tenha vergonha não. Sai do seu lugar e vem aqui. Eu sou o primeiro a querer ouvir a voz de Deus com mais clareza. Eu quero corresponder ao propósito dele para a minha vida. Eu quero.
Eu quero, Jesus, eu quero caminhar segundo os teus passos. Eu não quero andar mais por mim mesmo, mas eu quero andar segundo as tuas veredas. Eu não quero me desviar nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz, as decisões dessa igreja, as escolhas, os aconselhamentos, os apontamentos. Eu não quero que venha de mim mesmo, mas que venha do trono da graça do Senhor. Coloque as impossibilidades. Talvez até aqui você só tomou decisões erradas. Talvez até aqui você não fez da forma como deveria fazer. Mas deixa eu te falar, Deus quer falar com você. O Pai ainda fala. Abre a tua mente, abre o teu coração. Peça para que Ele destape os seus ouvidos espirituais. Fala: Senhor, destape os meus ouvidos espirituais. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir o sussurro do meu coração. Fala com Ele. Do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, deixa a terra ao som da tua igreja, toda a terra será cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, deixa a terra ao som da tua igreja, toda a terra será cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, deixa a terra ao som da estamos juntas a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono, estamos juntas a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono, estamos juntas a terra com os anjos, estamos entrando na sala do toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas movem o mar, deixa a terra ao som da tua igreja. Aleluia. Aleluia.